Aroma suave. Este é o tema que o ministério escolheu para os encontros, então, de casais durante este ano. Aroma suave, uma expressão muito afeita às Escrituras Sagradas, por causa dos sacrifícios realizados no Velho Testamento, que quando feitos corretamente, era como de uma forma antropomórfica, como fosse algo agradável, um aroma agradável que subia a Deus. E isto de forma literal, nos sacrifícios lá, mas também quando nos apresentamos em sacrifício vivo e santo ao Senhor, também, diz o apóstolo Paulo, deve ser agradável nossas ações, comportamentos ofertados ao Senhor de forma adequada, correta, também para o Senhor é um aroma agradável. E assim é no casamento também. E nesta noite nós queremos então pensar um pouco como o nosso casamento pode ser um aroma agradável ao Senhor. E eu vou falar sobre o aroma da conversa, o aroma da fala. E nesta noite eu quero conversar com você de uma forma muito prática. Vamos interagir aqui de uma forma muito concreta sobre aquilo que é parte da nossa realidade no dia a dia. A questão, então, da conversa e nessa visão da conversa como um aroma, que a nossa conversa suba sempre como um aroma diante do Senhor. E eu vou ler alguns textos da palavra em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, depois nos Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e então Gálatas, Efésios. Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso, uma carta onde ele, na primeira parte, embasa a doutrina, isto é, quais são as verdades da vida cristã e como elas impactam nossas vidas. A segunda parte é muito prática e eu vou ler alguns versos, quero ler no capítulo 4, mas indo à frente primeiro no capítulo 5, verso 1, e lembrando que depois, eu não vou ler, mas depois desse capítulo 5, ele vai falar muito sobre o matrimônio. Então, a última parte da carta, muito prática sobre as diversas áreas da nossa vida. No capítulo 5, verso 1, ele tem um portanto, dá uma parada para uma conclusão. 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitadores de Deus em Cristo, e aí então amor em nossas vidas. E desta forma há também este aroma que cresce à presença do Senhor. Foi assim com Cristo e assim será conosco, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora vamos retornar atrás, eu vou ao capítulo 4, versos 1 a 3. Então, lendo antes de 5:1. 4, 1 a 3 diz assim: como prisioneiro no Senhor, lembrando que ele está preso quando escreve esta carta, está em Roma, preso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, isto é, do chamado que receberam. Como sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então está o grande apelo dele aqui, o apelo apostólico aos irmãos em Éfeso e o apelo apostólico a nós aqui nesta noite também. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a começar dos nossos matrimônios, certo? Em primeiro lugar, onde a fé cristã começa, onde nós testamos o nível da nossa fé cristã. Se é na igreja, deve ser também em casa, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí então ele vai uma série de instruções práticas, e quando ele chega ao verso 15, diz assim:
Ele vai dizer no verso 14, deixando a mentira. Então, no lugar dela, o quê? Se não vamos falar a mentira, não vamos mentir, vamos fazer o quê então? Verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero apontar para você que essa expressão que ele coloca aqui, seguindo a verdade em amor, o verbo aqui seguir, seguindo, na verdade, é falando literalmente. Pode envolver também, então, seguir, ir em frente, mas literalmente a tradução seria falando a verdade em amor. Tem a ver com a nossa conversa, nossa fala. Em 4:25, aí sim no verso anterior, realmente ele fala sobre a questão da mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade aqui. Então, voltando, 4:15, falando a verdade em amor. 4:25, deixar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, e certamente no casamento. Mais uma vez, o 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Conversa e a fala. O Juca encontrou com o amigo Juvenal e o Juvenal perguntou como estão as coisas. Ele falou: em casa não está muito bem, a esposa reclama que nós não falamos, não conversamos. Aí estamos chegando aí nos 30 anos de casado e está nessa situação. E o Juvenal: é mesmo? O Juvenal disse: sabe, na minha casa não. Sabe, à noite minha esposa prepara 2 xícaras de café, me traz uma, ela pega a outra, nós sentamos e conversamos, é uma maravilha. O Juca voltou para casa, a esposa perguntou: Juvenal, como é que está? Ele disse, o Juvenal disse que está muito bem lá, a esposa dele faz café à noite, dá uma xícara para ele, para ela, e eles sentam e conversam ali por muito tempo. Chegou logo mais, depois do jantar, então já anoitecendo, o Juca estava sentado, a esposa veio com uma xícara de café, deu para ele, e uma xícara de café para ele também, para ela também. Um olhou para a xícara, olhou para o outro. Olhou para o outro, olhou para a xícara, diz a história. E para a xícara, para o outro de novo. E a coisa parou por aí. O Juca disse: esposa, liga para o Juvenal e pergunta para ele sobre o que eles estão falando lá. Como é que está a conversa lá em casa? Como é que está a fala entre vocês? Vamos pensar de coisa muito prática aqui nesta noite. Eu quero falar a você, quero chamar a sua atenção para o seguinte: o aroma da conversa formata o casamento. A conversa, a fala entre o casal é basilar, é um pilar central do matrimônio. Vamos lembrar a questão da fala, do ponto de vista teológico, dentro da fé cristã. Gênesis começa dizendo que Deus falou. E Deus disse: haja luz e houve luz, o poder da palavra de Deus. A fé cristã é sobre a fala, é sobre um Deus que fala. Ela não é sobre o visual. Religiões pagãs e as distorções do cristianismo caminham para visões e para aquilo que é visual. Mas a essência do evangelho, a revelação do Deus verdadeiro é sobre a fala. E nós não temos imagem de Deus, e a Bíblia até proíbe qualquer exploração nessa direção, mas nós temos muita fala de Deus e até temos a palavra escrita que nos dá a palavra viva encarnada, Jesus Cristo. E não temos nenhuma informação sobre a aparência física de Jesus. Temos a fala, o Deus que fala. E aí nas escrituras, inclusive, vai ser dito diversas vezes que a diferença entre Deus e os ídolos dos povos e os deuses dos povos, os pagãos,
é que Deus fala e os ídolos não falam. Então, a fala é fundamental para a nossa interação. E criados à imagem e semelhança de Deus, isto é que nos distingue, não é? Uma marca que nos distingue de tudo mais que nós conhecemos por criação, porque nós temos a condição de falar. Nós colocamos a abstração dos pensamentos nesta forma conhecível ao outro, no som das nossas vozes com símbolos sonoros. E então há proposições que chegam ao outro. É uma coisa tremenda isso, uma coisa tremenda, que pertence a nós, seres humanos, criados então à imagem e semelhança de Deus. Refletindo então Deus diante da criação, nós temos a fala, o grande poder e a ferramenta da fala. Bem, então chega no matrimônio, a primeira instituição que Deus criou, o falar é muito importante, é fundamental. E a nossa fala então, formatando o nosso casamento, é um aroma que vai chegar à presença de Deus. Dependendo de como é que é, chega um aroma suave a Deus. Dependendo de como é que está lá em casa, a questão da conversa e da fala, imagino que chega às narinas de Deus. E aí então ficamos imaginando cada uma das nossas casas, a fumacinha subindo. E como é que chega lá no nariz de Deus isso aí? Como é que está lá em casa? Como é que está a conversa? Como é que está a fala? Como é que está o aroma dessa conversa e dessa fala? Será que nesta noite nós podemos refletir e podemos avaliar para buscar um aperfeiçoamento e crescimento? Será que nesta noite nosso casamento pode avançar? Além de ouvirmos uma palestra aqui, e nós falamos, olha, foi muito interessante, talvez ele tocou um pouco no sentimentalismo no casamento. Será que podemos ir um pouquinho aquelas coisas mais enguiçadas, onde realmente a coisa vai ou emperra? Será que podemos analisar como é que está na sua casa a conversa entre você e o seu marido, entre o seu marido e você? Como é que está o negócio lá? Como é que está lá? O aroma está bom? Como é que está o seu culto a Deus através da conversa e da fala? Bem, nós lemos aqui o apóstolo Paulo e podemos aqui tirar já muito para nós sobre matrimônio e casamento. Aliás, esta questão da conversa e da fala é uma coisa que me preocupa muito, é fundamental, olhando nos nossos dias, quando casamentos são tão frágeis e há rompimentos muito facilmente, e eu percebo que a questão principal é a fala, é a conversa. Vou lembrar um conceito mais uma vez aqui, talvez novidade para alguns, para outros não, mas é bom lembrar. Quando nós pensamos nos casamentos, e particularmente quando você conversa com alguém, por exemplo, que está numa crise conjugal, se você perguntar a visão dele sobre os matrimônios no mundo e perguntar a ele qual a diferença dos casais e casais, como é que você dividiria os casais do mundo, a partir do momento de crise dele, ele geralmente tem uma ideia mais ou menos assim. Como ele está na hora difícil no seu casamento, ele vê assim, olha, no mundo existem casamentos que têm problemas, casamentos complicados, e tem os casamentos que não têm problemas. E sabe, eu estou no casamento problemático, difícil, por isso que eu estou até pensando em terminar, cair fora. Então temos nós que pertencemos a esse grupo, que até temos o direito de abandonar o casamento porque está difícil. E depois temos outros que não têm problemas. Aí eles vão em frente, eles ficam casados até o fim da vida, etc. Essa é a visão comum. Então, a pessoa traça uma linha assim, que divide casais que têm problemas e casais que não têm problemas. E é uma divisão totalmente errada. Não corresponde à realidade. A divisão é outra. Qual é a outra divisão? A linha no meio, casais que têm problemas e não querem ou não sabem trabalhar os seus problemas. Outro grupo, casais que têm problemas, têm os seus conflitos, mas sabem e querem trabalhar os seus conflitos. Bem, não vou entrar por aí hoje, podemos falar muito sobre isto, mas eu quero apontar que
essa questão vai bater na conversa, vai bater no diálogo, vai bater na fala, no aroma da fala que está lá em casa. Aí a questão, como é que está lá? Está cheirando mal? Ou talvez não está cheirando nada, porque não tem conversa, ou há um aroma suave subindo a Deus. Se tiver um aroma suave subindo a Deus, abençoados somos nós, porque então há um trabalhar das questões que surgem, sabemos trabalhar e vamos progredindo, prevalecendo, e vamos em vitória e vamos construindo algo e não destruindo, e vamos até o futuro avançado, quando então teremos ido muito longe. Mas como é que está lá em casa? Você que está aí sentado, está me ouvindo? Está me ouvindo? É preciso ouvir, não fuja da questão. Lembro uma vez que Deus, na minha juventude, começou a falar comigo alto, que eu não queria ouvir. E aí não sei como Deus começou a armar um jeito de cercar tanto. E lembro que eu vi uma pregação, parece que falava daquilo lá. E outra pregação falava daquilo lá. Eu estava meio irritado com aquilo. E eu me lembro um dia que eu estava tão irritado, comecei a ler a Bíblia, sabe? A gente espiritualiza durante o culto para não ouvir o pregador. Não pode ler o celular, né? A Bíblia pode, né? Então a gente lê a Bíblia para não ouvir o que está dizendo. Ouça o que eu estou falando. Que Deus mexa o seu coração. Amém? Como é que está o aroma? Como é que está a conversa? Como é que está? O apóstolo Paulo diz: falando a verdade em amor, deixando a mentira, abandonando a mentira, falar a verdade. Ser como Cristo, um sacrifício, um aroma suave diante do Senhor. Falar a verdade em amor. Se você não lembrar mais nada, lembre disso. Falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor, Efésios 4:15. Diga comigo. Falar a verdade em amor. 3 palavrinhas fundamentais. Falar a verdade em amor. Então, é preciso o quê? Falar. É preciso falar. Nós não vamos cumprir, obedecer a palavra de Deus aí, se não falamos. E aí já começa o problema. Lá na sua casa se fala? Se conversa? Ou é igual na casa do Juca? Como é que está a sua casa? No serviço eu falo, eu sou falador. Quando eu encontro com os amigos, ali na esquina, no lugar que eu vou, lá eu jogo a conversa fora. Em casa, sou um gelo. Com minhas amigas eu falo, mas em casa nada. Tem conversa na sua casa? Ou não? Deus falou. Nos falou de diversas maneiras, diz Hebreus, não é verdade? O livro de Hebreus, pelos profetas. Deus falou na criação, o livro de Hebreus diz isso, e ultimamente nos falou pelo seu Filho. Um Deus que fala. A fala demonstra o interesse, o amor, a redenção, o cuidado. A fala opera aquilo que cria, edifica, aquilo que resgata. A fala é necessária, é preciso falar. Deus nos deu a capacidade de falar. Os pets não falam, ainda que querem dizer que eles falam, mas eles não falam, nós sabemos disso, não é verdade? Eu espero que esse auditório saiba disto. Eu sei que hoje em dia as pessoas não sabem muito disto, mas eu espero que esse auditório seja um pouquinho mais iluminado pela palavra. Nós amamos pets, eu cresci com pets na minha casa, mas eu sempre soube que eles não falavam, mas parece que hoje em dia há uma dificuldade nessa direção. Então, nós falamos e precisamos falar. É preciso falar. Alguns de nós somos mais barulhentos, outros menos. Alguns são mais reservados, outros mais extrovertidos. Não importa, cada um de nós tem uma personalidade, mas a abstenção do falar não pode acontecer. Porém, diz o texto, falando a verdade. Não é suficiente só falar. É preciso falar conforme a verdade, aquilo que corresponde à realidade das coisas. E aí nós começamos a entrar em algo talvez até mais complicado, porque falar a verdade não é o forte da cultura. Eu observo pessoas onde eu noto que elas preferem sempre falar aquilo que não é a verdade do que falar a verdade. A verdade fica assim um tipo de um último recurso se não tiver outro jeito.
Nós somos a cultura que, com muita facilidade, usa a falsidade e a mentira, não é verdade? Vocês conhecem, eu também, isso não é novo. Eu me lembro quando eu atuava aí no mercado secular, né, na minha juventude, com emprego. Eu lembro um chefe dizendo para mim, olha, eu atendi o telefone, a pessoa pedia para falar com o chefe, e então a gente segurava o telefone naquela época, né, na celular nem nada, abafava o telefone e falava, olha, fulano quer falar com você. Diga que eu não estou. Era sempre isso, é interessante esse subterfúgio sempre da falsidade e da mentira. Tudo bem, se na hora você não está apto, com cabeça para falar com aquela pessoa, você já sabe que é um assunto difícil, diga que eu torno a ligação depois. Não, mentira é melhor. A gente não ofende, a mentira é ofensiva, não é verdade? Mentir não ofende, é melhor. Um exemplozinho aí, você pode amplificar isso aí, há uma porção de jeitos que isso acontece. Fala-se, mas não se fala a verdade. Marido não fala a verdade com a esposa não fala a verdade com o marido, conta pela metade, esconde fatos, e daí por diante, ou então aumenta uma porção de coisa para esconder, então é a verdade escondida pelo volume maior, enfim, falta verdade, não se diz como as coisas são exatamente, onde você estava, eu estava em tal lugar, que hora você vai chegar, vou chegar a tal hora. Não pode falar a verdade, tem que sempre dar uma embromada. Isso é cultural, vocês vivem no meio de gente assim, eu sei, eu também quando saio fora eu noto. E é preciso romper com isso. O evangelho tem que arrebentar isso em nós. E tem que chegar no casamento, tem que falar, e falar a verdade. Mas diz o texto, não somente falar a verdade, mas falar em amor. É preciso falar a verdade, não mentir, não distorcer, não esconder, não exagerar. Seu marido fala a verdade? Deixa eu perguntar, seu marido fala a verdade? Ele está do seu ladão aí, como é que é? Ele fala a verdade? Fala mesmo? Essa brincadeira mas é sério. A sua esposa fala a verdade? Não, na novela a gente aprendeu como não falar a verdade. Lá é assim. Não mentir, distorcer, exagerar, esconder. Falar a verdade, mas falar em amor. As pessoas têm uma ideia, até essa dificuldade delas, de que falar a verdade é sempre então demonstrar que você não se importa com o outro, que você é agressivo. Falar a verdade é um entendimento popular errado, que falar a verdade é ser agressivo. Falar a verdade é falar de um jeito mal educado. Comigo é assim, eu falo as mesmas coisas. Quer dizer, atropelou todo mundo, atacou todo mundo. Isso não é o caminho bíblico. Não é isso que a Bíblia fala. Falando a verdade em amor. Isto é, falar meladamente toda vez. Deixa eu falar uma coisinha com você muito bonitinha. É assim? Não. É falar o quê? De um jeito que, por mais difícil que seja, por mais que sejam contraditórios às vezes o que a pessoa está falando, é preciso dar e receber e tal. Você não fazer a colocação de uma forma que desconsidere o outro, que ataque o outro, que aliás é um recurso muito comum quando se vê numa divergência de pensamento, especialmente quando não se tem argumento. O que a gente faz? Deixa o argumento e começa a atacar a pessoa, para ganhar o bate-boca. E não tem nada a ver com o assunto. A gente começa a falar da pessoa e deixa o assunto de lado, para vencer a parada. Enfim, falar em amor. O fato de você ser franco, você falar os fatos como são, não quer dizer que você precisa ter uma fala ríspida, uma colocação agressiva, que ofende a pessoa. Falar em amor, uma forma que considera, uma forma que seja redentora, que esteja buscando o entendimento mútuo. Então, falar em amor, em consideração. Falar então buscando o quê? A gente construir algo. Há uma diferença aqui, nós precisamos dar e receber em consideração um ao outro, sabendo que nós estamos buscando o bem comum, etc. Você precisa aprender a falar, se não fala.
Precisa aprender a falar a verdade. E precisa aprender a falar a verdade em amor. Talvez você é um que fala muita verdade, mas da forma totalmente errada. Falando da questão dos casais, olhando os casais em crise, esse é um dos grandes problemas. As pessoas até dizem a coisa certa, mas da forma errada. E é aí que eles perdem. Não constroem, não resgatam. Não é suficiente falar a coisa certa. É necessário falar a coisa certa, mas é preciso falar o certo da forma certa. E é aí que Deus nos dê sabedoria. Que Deus mude o nosso jeito, nossa forma de abordar, de colocar. Lá em casa se fala a verdade? Fala a verdade lá em casa? Fala a verdade em amor? Ou nos tapas verbais? Como é que se fala lá? O grito, por exemplo, levantar o tom, é já um jeito de não falar em amor. Você tenta ganhar no grito, como diz o ditado popular. Levanta a voz. É um problema quando você, por exemplo, casa com um pastor pregador. Porque o pastor pregador tem que aprender a falar alto, senão todo mundo dorme. E aí, a esposa tem que falar para mim: você está falando alto. Não está na igreja. Acha. De vez em quando tem que dizer: o volume está muito. Cuidado. Às vezes alguns de nós diriam: não, mas eu tenho sangue italiano, falo meio alto. Mas uma parte das vezes não é essa questão só de uma entonação, uma personalidade mais ruidosa. Na verdade, nós estamos sendo agressivos, levantamos o volume para realmente atacar o outro, falar o outro, ficar quieto, ganhar no grito. Enfim, falar em amor. Falar em amor. Eis um aroma, não é, que nós temos aqui, Efésios, que está na sua casa. Esse é basilar. Nós podemos falar de uma porção de coisas sentimentais que tem o seu lugar no casamento, mas aí é que o carro realmente pega, na comunicação, na conversa e na fala. Não se sabe comunicar no casamento. Não se esmera numa porção de coisas. Nas questões profissionais, nas técnicas da minha profissão, se esmera na como é que eu vendo, como é que eu atuo no escritório, no consultório, na escola onde dou aula, mas não na comunicação do matrimônio. Não se perde tempo em se esmerar essas coisas. Ouça a palavra e ela vai esmerar e as coisas vão melhor. Lutas e lutas que casais não superam e se tornam crônicas e o casamento fica doentio. Por quê? Porque simplesmente não falam a verdade, não falam a verdade em amor. Não há o aroma da conversa. Mas quando nós pensamos no ensino aqui da palavra sobre falar a verdade em amor, nós falamos que é preciso falar, que é preciso então falar a verdade, falar em amor, mas vamos lembrar a contraposição para que o casamento realmente tenha a conversa de um aroma agradável, há contraposição. Porque quando o apóstolo Paulo fala em falar, automaticamente, para ver então esse aroma suave, é preciso haver também o ouvir. Então é preciso ouvir. A comunicação é entre dois. Você não fala com a parede, não é verdade? No matrimônio, para ver a edificação, são dois seres humanos. Então a capacidade de expressar, falar está ali, e para ver frutos é preciso ver a capacidade, a disposição de ouvir. Então é preciso falar, mas vamos lembrar que isso implica é preciso o quê? Ouvir. Ouvir. Você ouve. Você sabe ouvir. Às vezes ouvi o apelo da minha esposa. Você não está ouvindo. Você não ouviu. É preciso ouvir. Se é que vai haver a conversa, o diálogo. Estou falando aqui a homens que gostam de ouvir? Não, né? É preciso aprender a ouvir. Eu não gosto de ouvir. Ouvir é complicado para mim. Seu marido ouve?
E agora compliquei, né? Vamos mudar de assunto aqui. A sua esposa ouve? Também compliquei? Vamos em frente. Marido e mulher, precisa ouvir. Aprenda a ouvir. O outro está falando, ouça. Quando eu estou em restaurante e está a televisão ligada, e sempre na novela, quando acontece de eu estar numa pizzaria, por exemplo, né? Não escuto o que está ali, mas eu dou uma olhadinha e a gente vê aqueles negócios. É um tal de, por exemplo, dois está falando, o outro não ouve, bater porta, sair batendo o pé, essas coisas assim, é muito comum. Não cabe ao crente isso. É preciso ouvir. O outro precisa ser ouvido. Ele precisa lhe ouvir, você precisa falar, mas primeiro você precisa ouvir. As alternativas, quais são? Uma é o monólogo, não é assim? Aí o que é monólogo? Um só fala. Casamento onde um só fala. Há também uma outra opção que eu chamo de gritólogo. Os dois falam gritando. Um não ouve o outro, é só o vizinho que ouve os dois. Mas um não ouve o outro, porque os dois gritam ao mesmo tempo. É horrível. E aí nós temos o diálogo. Você fala, eu escuto. Em escutando, eu tenho o direito depois de, quando você terminar, falar. E você tem o dever de, então agora, me ouvir. E assim, há uma interação de crente, de aroma suave. E aí uma interação como entre o casal? Inteligente, sábia, construtiva, e não esse jeito ridículo, baixaria, que acontece nas casas de não crentes, onde sobe um fedor para a presença de Deus. E da sua casa suba um aroma suave. Ouvir. Mas é preciso ouvir então também como verdadeiramente. Eu fico escutando o que eu quero, não o que a pessoa está dizendo. E daí por diante, já viu isso? Pessoa que ouve do jeito que ele quer, e então ele ouve distorcendo, ele ouve parte, não ouve tudo, e aí ele vai falar coisa que não é como você falou. Precisa saber ouvir verdadeiramente. Você dar o valor, o crédito, a importância ao que você está falando, para que você possa depois interagir com uma contribuição sábia e edificante. Ouvir é necessário, é preciso ouvir, mas ouvir verdadeiramente. E ouvir também em amor. Não é ouvir, deixa eu ver como é que vai, onde que eu pego uma falhinha aqui para eu atacar, ganhar aqui, eu prevalecer, eu vencer esse negócio. Não, em amor, deixa eu ouvir e ver o que está sendo dito de uma forma que eu possa responder construtivamente, de uma forma que edifique o nosso relacionamento, ultrapassemos o problema do momento para podermos avançar como casal. Eu preciso ouvir em amor, ouvir de forma redentora, como Deus nos ouve, nos ouviu em Cristo e nos ouve em Cristo. Eu preciso ouvir de uma forma que vise então o avanço e o ganhar. É preciso ouvir. Seguindo, melhor dizendo isso já, falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. É preciso falar a verdade, é preciso falar em amor. É preciso então também ouvir, automaticamente. Se um fala, o outro tem que ouvir, mas ouvir verdadeiramente e ouvir em amor. E aí, vamos lembrar o que já se tem dito por aí, que há níveis de comunicação. Nossa comunicação no casamento precisa ser uma de peso, não é? Dizem que a comunicação mais superficial é de clichê, é aquela que nós usamos corriqueiramente um com o outro. Como vai você? Seu time ganhou, vai chover, você viu o que o governo fez, a sua roupa é bonita. São clichêzinhos que a gente usa para quebrar o gelo, mas que não tem nenhum peso. Depois a comunicação pode ir um pouquinho mais acima, quando tratamos fatos alheios, mas ainda é muito fraco esse nível de comunicação. A gente comenta sobre os outros, não é? Nós relatamos o que tem sido o fato com terceiros, e sem uma avaliação
crítica de peso sobre o que o outro fez. Por exemplo, quando nós comentamos notícias que vimos no programa de televisão, sobre fatos alheios, níveis baixos de comunicação. A comunicação que sobe um pouquinho mais quando entram ideias. É o início de uma verdadeira comunicação, quando nós temos então opiniões, análise, julgamentos de valor. E é aí que as pessoas realmente fogem, porque elas não querem entrar no verdadeiro tratamento das coisas. E nos nossos dias isso é muito marcante. Não há realmente o diálogo, porque o raciocinar é algo que não se quer e se proíbe. O que se quer é apenas falar dos sentimentos e não raciocinar. Falar das ideias é importantíssimas. A vida cristã é sobre ideias e não sobre o sentimento em primeiro lugar. O que sustenta o casamento primeiramente são os valores morais, espirituais e não os sentimentos. Os sentimentos têm o seu lugar, mas não é isso que sustenta. Enfim, quando entramos então em ideias, julgamento de valores, opiniões, análise, ainda que façamos com cautela, aí nós começamos a ter uma verdadeira comunicação de peso, impacto. Mas é preciso ir mais longe quando nós falamos aquilo que é da nossa interioridade, os nossos sentimentos, o impacto dos fatos das pessoas sobre nós. Como é que isso está nos atingindo? Não sobre o sentimentalismo, mas como isso está atingindo a minha pessoa. Como é que eu estou sendo afetado? E finalmente nós temos aquela que é a comunicação transparente, a comunicação real, que o casamento tem que ter. Todas essas podem ter no casamento, mas se faltar esta naqueles pontos onde isso é devido, será um problema. A comunicação transparente e real, as nossas emoções e pensamentos relatados abertamente, com franqueza. Aí nós vamos trabalhar um com o outro e vamos realmente construir algo quando há esse nível aí de comunicação transparente, emoções e pensamentos relatados abertamente com franqueza, não escondendo por uma razão ou outra, não falando por isso, por aquela razão, mas realmente nós abrindo com o outro, sermos transparentes, o outro poder ver o que está dentro de mim, porque eu falo, eu torno conhecido, e assim de forma recíproca. Enfim, aí estão os níveis de conversa que precisa acontecer lá dentro. Está acontecendo isso? Ou só há clichê lá em casa? Ou só há fatos alheios, aquilo que a televisão disse? Mas aí, vocês, como é que estão? Tem coisa machucando que não fala com o outro, tem coisa incomodando que não pode falar com o outro, não fala com o outro não quer ouvir. Então, falar a verdade em amor não acontece. Ou se está se tratando, ou as coisas vão para baixo do tapete, lá dentro, vai pondo para baixo do tapete. E um dia alguém vai puxar esse tapete, alguma coisa vai puxar esse tapete, tudo vem para fora, e na casa acontece uma explosão, e o que sobe ao céu, o aroma de uma pólvora, explodiu. Enfim, cuidado com os níveis de conversa. Por que não conversamos bem? O que acontece? Por que a comunicação não vai tão bem? A autora Florence Littauer escreveu um livro depois de toda a cerimônia matrimonial, né? Depois de toda a cerimônia vem um casamento. E ela tem um capítulo sobre comunicação, ela aponta algumas coisas importantes. Ela fala sobre os exterminadores da boa conversa, da comunicação transparente. Exterminadores. O que extermina a comunicação? Primeiro, vamos falar do abafar. É quando você tem no casamento que é abafador. Talvez ele fala demais, não dá espaço, o outro é um pouco mais comedido e ele não fala. Porque o outro não dá espaço. Eu tinha uma tia, aliás, era a tia da minha mãe, na verdade, uma senhora, uma italianona, e muito gostosa, hospedeira, era boa na casa dela, mas era interessante. A senhora um pouco mais robusta,
E ela sentava mais na ponta da poltrona da casa dela, e uma poltrona ali, um sofá mais 3 aqui, e ela sentava mais na ponta. Era difícil, 3, 4 na sala junto com ela, era difícil falar, só ela falar. Quando alguém tentava, ela batia no joelho assim e continuava. Você falava, você não, eu, né? O que abafa. Seu marido abafador, a sua esposa abafadora. Eu lembro de um casal, nós conhecemos, que o marido até falava, se você estava com ele sozinho, conversava, um pouco mais reservado e tal, mas alguém que conversando com ele ia bem. Mas quando estava perto da esposa dele, coitado, não tinha vez. Ele começava, não ia 3 palavras, mas sabe, pastor, sabe o que é? E ela pegava o assunto dele e ia em frente, o coitado. Recolhia. Quantas vezes não vi isso? Sentia pena dele. O abafador, um fala demais e abafa o outro, não deixa falar. Tem que ter um ponto. Falar onde você para o outro começar. Então, exterminadores da boa comunicação, da fala com aroma suave. Também o desconsiderar. Quando um dos cônjuges conclui que a sua opinião nunca vai importar. Entendeu? É uma vez, é 2, é 3. Nunca importa a opinião dele ou dela para o outro. Chega uma hora que não há mais vontade de falar. Um vai se calar ou vai haver um conflito. Vai haver uma explosão. Essa situação do desconsiderar é um exterminador. Também do descreditar, quando o outro vai sempre provar que eu estou errado. Sempre. O outro sempre vai provar que eu estou errado. Seu marido é assim? Sua esposa? Ou intimidar? Sempre o medo da reação do outro. Quantos casais naufragam por causa disto? Há um problema, precisa de uma boa comunicação para resolver, um verdadeiro diálogo, falar a verdade em amor, mas na discordância, um se exalta, se altera emocionalmente, e isso vira uma prática comum, e o que acontece? Extermina o falar, a conversa, o diálogo. Você fica intimidado porque o outro, ele se altera e sabe falar muito alto, ofende. Isso para não falar de outras coisas. Fico impressionado de ver que atitudes as pessoas têm dentro do lar. Coisas que às vezes até fora, quem é de fora não consegue nem imaginar. E se ouve contar, fala, não é possível que isso aconteça lá, e acontece. Uma vez um homem começou a frequentar a nossa igreja muitos anos atrás e conversei com ele sobre o evangelho, falamos, ele me procurou, conversamos sobre o evangelho e 2 semanas depois ele voltou novamente a conversar comigo e ele veio com o braço engessado. Claro, quando você engessa um braço, uma perna, não é? Encontrou com alguém, a primeira pergunta vai ser, por que está engessado? E aí não foi diferente. O que aconteceu com o seu braço? Não conhecia ele bem, tinha tido uma conversa com ele, não sabia nada sobre ele fora dessa conversa. Agora, no segundo encontro, ele disse para mim, meu filho irritou tanto que eu dei um soco na parede. Soco na parede? Quebrou seu braço? É. Você não pensou que ia doer se bater soco na parede, né? Que a primeira coisa que eu pensaria, não, soco na parede vai doer, né? E se quebrar então, imagina. Não. Aí eu fiquei imaginando, depois conversando com ele, fui percebendo algumas coisas. Então, imagina uma casa, você dá um soco na parede, ao ponto de quebrar o braço, o que mais que não pode acontecer lá no diálogo, na conversa? Intimidação. O reprimir. O outro vai me corrigir. A mulher disse, se eu abrir a boca, o marido vai me corrigir. O marido disse, se eu abrir a boca, minha mulher vai corrigir. E isso é uma vez, é 2 vezes, é 3 vezes. Some a conversa, o diálogo no casamento. O ridicularizar. O outro vai me caçoar.
se é aquele sarcasmo sempre presente, isso é terrível, como isso mata a conversa, mata o diálogo, sempre o sarcasmo. E aí estão então algumas coisas que traz esta morte da conversa, do diálogo, e algumas barreiras, coisas que tornam problemáticas a conversa, a interrupção, as barreiras. Um começa, outro já interrompe, não consegue nunca terminar o pensamento. O outro sempre interrompe. Você interrompe a sua esposa. E há formas diferentes de interromper. Você entra falando, você sai de perto, vai embora. Interrompeu. Vai falar para quem? Para a parede? Então, é preciso parar com as interrupções. Talvez, pode ser um momento que você não pode ouvir tudo aquilo. Então, diga a ela, olha, eu estou com isso, mas é o seguinte, quando eu voltar, nós vamos conversar sobre isso. Mas conversa mesmo, porque se você diz, vou conversar sobre isso uma vez e não conversa duas e uma vez, quando você falar a próxima, vai falar o quê? Está só interrompendo. Só isso, ele quer fugir da conversa. Não quer a conversa. Seu marido interrompe, sua esposa interrompe. Depois a questão do emocional para baixo, não é? Mais depressivo. Se alguém fala e há um dar e receber, uma contraposição, um dos cônjuges sempre cai numa depressão, numa tristeza. Vamos dizer, a esposa começa a chorar ou o marido fica abatido. E aí isto se torna uma barreira. Como é que eu vou falar? Porque se eu falar, ela vai entrar numa tristeza. Então precisa tratar essa fragilidade emocional, precisamos aprender a ouvir, mesmo que seja algo que é diferente do que nós pensamos. Se há esse emocional sensível, essa sensibilidade, vai acabar sendo uma barreira para o diálogo, mesmo que o outro queira fazer. Também a questão da ira. Toma muito cuidado com a ira. A Bíblia fala muito sobre a ira, não é mesmo? A questão desta raiva, você ter esse temperamento raivoso, não há nenhum controle sobre a ira. A Bíblia fala para a gente ter muito controle sobre a ira. E a ira precisa ser na medida certa, pela razão correta, na hora certa. Há alguns lugares para a ira, então, há sim. Até Deus tem ira. Ira contra o quê? Quando você vê o mal, entendeu? Isso deveria provocar uma ira em nós. E eu noto que as pessoas têm ira contra a esposa porque ela não sei o quê, ela fez alguma coisinha de ordem prática na casa ou qualquer outra coisa, mas no serviço, olha, ele vê os companheiros com uma vida imoral e o diabo ali atuando nessas vidas, não tem nenhuma ira. Agora, não é suficiente ter a ira, é preciso ter a ira na forma correta, na hora certa. Como é que eu vou manifestar a minha ira? Não é só sair gritando, há um jeito de manifestar a ira sob controle. Mas a ira descontrolada, esta raiva que manifesta então fora do lugar, isto acaba tendo uma barreira e não vai haver vontade de se conversar mais. A falsidade de atitude, isto é, essas falsas concordâncias só para fazer uma média, isso também não ajuda. Você percebe que não é valorizado realmente o que você tem a dizer. O piadismo, o humor inadequado, fora de hora, o assunto é sério, o outro com brincadeira, porque ele não tem estrutura para enfrentar as coisas sérias, ele foge. Quando o assunto fica meio sério, ele dá um jeito de entrar com a tal da descontração. Tudo bem, descontração, se o ambiente está desestabilizado, né? Mas quando é sempre um subterfúgio para não ser em frente na conversa, que barreira tremenda isso cria. A questão de ser defensivo. Você, por alguma razão, se tornou uma pessoa defensiva, talvez na sua casa. O modelo lá exigiu de você esse subterfúgio para você conviver numa casa onde as coisas não eram saudáveis. Você sempre estava pisando em cascas de ovos. Os seus pais, ou o seu pai, ou a sua mãe, quem sabe, tinha sempre um julgamento à sua pessoa do que você fazia, que não olhava as coisas como eram, e você sempre era culpado.
você merecia também ser culpado todo o tempo. Enfim, você se tornou defensivo. Toda vez que alguém lhe aborda, o seu cônjuge lhe aborda, você é defensivo. Você nunca pode ouvir e receber, você já tem que pensar, eu estou aqui no fórum, na presença então de um acusador, e eu já tenho que me preparar porque ele quer me engolir aqui, não sei o quê. Então, comece a olhar seu cônjuge, o relacionamento matrimonial dessa forma terrível. Cria barreira. Sempre defensivo, e aí interpreta o que o outro disse sempre como uma acusação, e fica desagradável, vai desanimando o diálogo, a conversa, o aroma suave. E o silêncio, que barreira para o diálogo, o silêncio? Óbvio, se há o silêncio, não há diálogo, não há conversa, não há aroma suave. Mas o silêncio pode ser porque eu tenho uma personalidade fechada, e aí eu preciso crescer. Alguns de nós têm a personalidade aberta demais, fala demais, precisa aprender com Cristo, falar menos. Até para dar oportunidade para o outro falar, porque você vira um abafador. Mas há aquele que fala menos demais. Precisa falar, o outro precisa saber o que você pensa sobre as coisas, sobre como é que está o relacionamento, sobre um dado problema. O silêncio por causa da personalidade fechada. Não consigo falar. Precisa aprender a falar. Mas também há o silêncio como ação punitiva. Você falou algo com o qual eu não concordo. Tocou talvez em algo da minha pessoa. Ao invés de eu ouvir em amor, verdadeiramente, e aí falar a minha contraposição, verdadeiramente, em verdade, em amor, sabe de uma coisa? Você fala aquilo que eu não concordo, ou algo da minha pessoa, eu gelo você. Eu puno você. Você entendeu? Nunca fale isso ou assim comigo, porque se você falar, eu te dou um castigo. Eu fico quieto, eu não falo 2, 3 dias. Você vai ver como é que é. Entendeu? Você está entendendo a mensagem? Então, fala mais, hein? Assim, você falar, 3 dias de castigo. Cara emburrado e não falo mais. Um banho de silêncio em você. Você vai aprender que eu aqui controlo as coisas. Barreiras. Aí estão alguns terminadores, algumas barreiras. Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de problema? Ou não existe isso? Conhece alguma casa assim? Não? Algum casamento assim? Essas coisas não acontecem? No mundo onde você vive? E na sua casa? No seu casamento? Como é que está? Como é que está o aroma? É preciso sinceridade, falar como as coisas realmente são. É preciso simplicidade, fala de forma objetiva, não alonga, vai logo à questão. É preciso sensibilidade, é o amor. O outro, tem que pensar no outro, falar na verdade, mas pensar no outro. Como é que eu coloco de uma forma que chegue bem, respeite o outro. E estabilidade, tratar as falas agressivas, as emoções descontroladas. É preciso estabilidade. Sinceridade, simplicidade, tem a ver com a verdade. Sensibilidade, estabilidade, mas com amor. Falar de forma sincera, de forma simples, de forma sensível, de forma estável. Estabilidade. Sensibilidade, é muito importante de observar a sensibilidade. Sensibilidade de que forma? Preciso pensar, por exemplo, o momento do dia que eu vou falar. O problema é que você fala na hora errada. Noção, não é? Por exemplo, um está saindo para o trabalho, o outro resolve falar sobre programa do fim de semana, uma coisa aí que comprar para casa. O outro está saindo para o trabalho. Não é hora para isso. É preciso ver o momento do dia, é preciso ver o estado de espírito do outro. O outro chegou do trabalho, vem, não é? Daquele jeito, cansado, e já entra com um assunto pesado ali. Não é hora, é o estado de espírito. Precisa ser sensível.
É a forma de abordar, sensível ao outro. Como que eu posso colocar onde eu respeite e considere? Sinceridade, simplicidade, sensibilidade, estabilidade. Como é que eu disciplino minhas emoções, minha forma de colocar, o tipo de palavra que eu uso? Estabilidade, uma pessoa estável, não descontrolada emocionalmente, descontrolada em palavras, fala o que não deve, aí tem que recolher o que falou. Estabilidade. Gostoso encontrar uma pessoa estável, não é? É muito bom conviver com alguém assim. No trabalho e no lar, então melhor ainda. Enfim, aroma da conversa formata o casamento. Aí é que está o ponto. Se você escuta a mídia, você vai pensar que, por exemplo, a maior parte dos casamentos que termina por causa de sexo. Não é verdade. Aliás, até a maior parte da infidelidade já tem a ver com o fato que as coisas em casa, em termos da conversa, da comunicação, já foi para o brejo. Os casamentos fracassam aí, nessa questão da conversa, da comunicação, que envolve as coisas profundas, valores, morais, espirituais, da nossa interação, da nossa convivência. É aí que a coisa vai ou retrocede. É aí que a coisa firma ou fracassa. É aí, presta atenção. Como é que está o aroma lá em casa? Como é que está subindo lá? Se eu tivesse os olhos, a capacidade de ver, por exemplo, o seu vizinho tivesse os olhos, com a capacidade de ver a fumaça que sobra do altar da sua casa para a presença de Deus, que fumaça que ia haver. Ou se tivesse as narinas que pudessem cheirar como Deus cheira, que cheiro que o vizinho sente lá, né? Que cheiro que chega lá. Olha o aroma. O que a palavra de Deus quer? Nesta noite em particular, só quer o melhor para você e para o seu casamento. Só isso. Só isso. Deus não tem nenhum interesse em vir perturbá-lo, estragá-lo nessa noite com a palavra. A coisa está azeda lá, está ruim. Deus só quer mudar isso. Ouça a palavra. Ouça, muda o coração, muda o jeito, quebranta isso aí. Arrebenta o que não está bem. Peça que Deus quebre para pôr a coisa certa, reformatar a conversa e o diálogo, possa ser sempre um aroma agradável a Deus. Vamos orar.